Boa noite a todos, é um prazer muito grande estar aqui reunidos com vocês. Em Salmos 22, versículo 1, a Bíblia diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é sempre motivo de grande alegria estar reunido com vocês, mesmo que à distância, né? Mas é muito bom a gente poder ver uns aos outros, poder falar, mesmo sendo pelo vídeo, né? A gente até se sente um pouco mais próximo. Alguns alunos não sabem o que é o Senan, principalmente o pessoal que está entrando agora. O Senan, ele é um órgão do seminário que tem como objetivo despertar a vida do aluno para conhecer os desafios missionários. E este ano o Senan vai tratar sobre a terceira idade. É um assunto muito relevante, é um assunto bem novo na nossa área missionária. Muitas pessoas nunca ouviram falar dos desafios da terceira idade. E no dia 8 do 5, a gente vai ter o primeiro programa do Senan. Esse ano vai funcionar diferente. Nos outros anos, os programas são realizados pelos alunos. O primeiro programa esse ano vai ser realizado pela diretoria. A gente vai ter um fórum, e nesse fórum a gente vai ter presença de alguns pastores, missionários, a gente vai ter presença de uma psicóloga, uma enfermeira também, que trabalha em abrigos, e a gente vai poder abordar vários assuntos, vários desafios com relação à terceira idade. Então, desde já, eu quero que vocês marquem aí na agenda de vocês, dia 8, a programação do Senan. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, conversem com os líderes de vocês. Se tem algum aluno que ainda não está encaixado em algum grupo, entre em contato com a diretoria do Senan. Pode ser comigo, com o Henrique, com a Kátia. O pessoal da PIB é com o André, com o Fabiano. O pessoal do sábado com o irmão Leandro e com o Fernando. Para a gente poder encaixar todo mundo, para que todos possam participar. Vamos nos dedicar a seguir as orientações dos nossos líderes. A gente tem uma leitura a ser feita, façam a leitura, entreguem a declaração para os líderes, porque o Senan, ele é uma disciplina obrigatória. Não existe formação no bacharel sem o Senan. Então, todos os alunos devem participar do Senan, têm que participar do Senan, porque ele é uma disciplina obrigatória. E como o nosso curso é com ênfase em missiologia, o Senan está aí para nos dar ênfase, nos ensinar a pesquisar. É uma forma acadêmica da gente desenvolver o nosso chamado ministerial e aprender mais os desafios. Outra coisa. Então, qualquer dúvida, procurem seus líderes, Luiz Cláudio da semana, Karine semana e Felipe também semana. O pessoal do sábado, como eu já falei, é o Leandro e o Fernando, o pessoal da PIB, o nosso irmão André e o nosso irmão Fabiano. Eu quero convidar a nossa irmã Sara para estar nos levando a Deus com louvor nesse momento. A irmã Sara é de sábado e ela está aqui hoje para nos contemplar, né? Com a sua presença. Eu quero agradecer também a presença do pessoal do sábado que está aqui, o nosso irmão Leonardo, que está sempre presente nas capelas, né? Presença confirmada em todas as capelas. Sejam bem-vindos e Deus abençoe cada um de vocês. Boa noite, amados, graça e paz. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Quero dizer que é uma honra, né, estar aqui nessa noite, para junto com todos louvar e adorar o nome do Senhor. Eu escolhi uma canção que eu sei que você na sua casa vai conseguir adorar o Senhor junto comigo, né? Não teremos como fazer um grande coral, mas eu tenho certeza que nesse momento eu quero te convidar a render ao Senhor Jesus toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque é isso que Ele merece. E é isso que nós devemos fazer todos os dias. Amém?
Estão me ouvindo bem? Ah, Jesus, recebe, Senhor, essa adoração. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. A força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força, toda a honra e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Nós te entregamos, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Amém, amém. Amém. É sempre bom, né? Cantar essas músicas antigas, fazem a gente sentir
Aquece nosso coração, né? As letras tão bonitas, tocam o mais profundo da nossa alma, né? Eu quero convidar o nosso irmão Anderson para estar trazendo a palavra de Deus aos nossos corações nesse momento. Pode ficar à vontade, Amém. Anderson. Boa noite a todos, graça e paz. Vamos falar hoje sobre a perseverança na missão de Deus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 16. Vamos ler do versículo 6 a 10. Atos 16, de 6 a 10. Como é Senan, né? A mensagem fala de missão e nós vamos falar da segunda viagem missionária de Paulo, especificamente da primeira igreja implantada na Europa, né? Lá em Filipos. A primeira igreja de um continente que teve relevância gigantesca na evangelização mundial. Então vamos lá, Atos 16, do versículo 6 a 10, diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois de que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Deus, te damos graças essa noite pela tua mensagem, Senhor, nesse centro acadêmico de missões que estamos reunidos aqui, que o Senhor possa falar em nossos corações, a Deus, e que possa arder em nossos corações a chama de cumprir a tua missão, Pai. Amém. Amém? Então, irmãos, lemos esse trecho, né? Esse trecho-chave da mensagem de hoje que Deus colocou em meu coração para compartilhar com os irmãos, mas vamos abordar de maneira geral, né? O que veio um pouco antes ali do capítulo 15 e também o que veio posterior a esse trecho que nós lemos, né? Resumidamente, Paulo e Barnabé, eles decidem visitar as cidades que eles anunciaram o evangelho na primeira viagem missionária. Só que Paulo e Barnabé, eles se dividem, então Paulo passa pela Síria e Sicília, né? Quando chega em Derbe e Listra, Paulo decide levar consigo o jovem Timóteo. Eles querem ir na direção das províncias da Ásia, mas em determinado momento eles são impedidos pelo Espírito Santo. Eles tentam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus novamente os impede. E à noite, né, como diz a palavra do Senhor, Paulo tem uma visão, a visão de um macedônio pedindo para que eles passassem a Macedônia para poder ajudá-los. Em Filipos, né, já chegando em Filipos, capital da província romana da Macedônia, Lídia, uma mulher temente a Deus, né, eles indo procurar um lugar para orar, né, sábado pela manhã, Lídia, ela ouve a mensagem do evangelho e se converte, convida-os para poder ir para a casa dela, né? Fala, se vocês creem na mensagem que vocês disseram a mim, nesse Cristo, que esse Cristo transformou minha vida, então repousa em minha casa, né? Seguindo também outro dia, indo orar, Paulo caminhando, né? Tinha uma jovem que há muitos dias ia atrás dele, falando, eles são servos do Deus vivo, que proclamam palavras de salvação. Então Paulo se sente incomodado em determinado momento, repreende o espírito de adivinhação que tinha nessa jovem, né? E a seguir, né? Depois desse episódio, ele repreender esse espírito de adivinhação, eles são julgados e açoitados, né? Porque os senhores daquela serva perderam sua fonte de renda, então eles levam Paulo e Silas a julgamento, né? E eles são levados cativos, e à meia-noite eles oram e cantam a Deus, e vem um grande terremoto que abre as portas, quebra todas as cadeias. O carcereiro, então, ele acha que todos tinham fugido, né? Que ele só vê as portas abertas, então ele tenta suicídio. Paulo e Silas, então, impedem o ato de suicídio, e quando o carcereiro vê que os discípulos estavam lá, ele pega Paulo e Silas, leva para fora e pergunta o que deveria fazer para ser salvo.
que deveria fazer para poder ter aquele Deus poderoso como Deus dele. Então vem o cérebro versículo, né, que eles respondem: creia no Senhor Jesus e você será salvo, não somente você, como também sua família, né? Então todos da casa do carcereiro, ainda naquela madrugada, eles creram, são batizados e em seguida levam Paulo e Silas para casa, cuidam das feridas e os alimentam. Esse é o resumo geral desse contexto aí. E então, nessa segunda viagem, nós vemos uma série de situações e circunstâncias que nos leva à seguinte pergunta, né? Sendo que o tema é a perseverança na missão de Deus, então, diante disso tudo, a pergunta pode ser: como perseverar na missão de Deus? Como ser perseverante? E o primeiro ponto para poder responder essa pergunta é entendendo o seu chamado e decidindo cumprir o seu chamado, né? Aqui nós somos todos líderes, somos vocacionados, somos professores, cooperadores no pastoreio de nossas igrejas. E a primeira certeza que nós temos que ter é qual é a nossa vocação, qual é o nosso chamado na presença do Senhor, que Deus nos chamou, que Deus nos vocacionou, qual é o intuito de Deus para nossas vidas e para nossas famílias. Devemos entender isso, né? E decidir cumprir o nosso chamado com todo o amor e com todas as nossas forças. Em Atos 15:36, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades em que pregamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão indo. Paulo tinha plantado várias igrejas, tinha percorrido um longo caminho, mas sabe que a obra é grande. Então ele decide voltar, não somente para reforçar a mensagem do evangelho que ele tinha levado àquelas vidas, àquelas pessoas, mas compreendendo o seu chamado, ele também tinha um desejo de avançar, né, e seguir implantando igrejas, né, pelas províncias da Ásia. E da mesma maneira nós, entendendo o nosso chamado, devemos nos esforçar para cumprir a missão de Deus. Deus, como eu esqueci o autor, né? O Wellington vai puxar minha orelha, o pastor Márcio também, mas a frase é a seguinte: Deus não tem uma missão para a sua igreja, mas Deus tem uma igreja para cumprir a sua missão. Deus não tem uma missão para a gente, Ele tem uma igreja, Ele selecionou uma igreja, um povo vocacionado para cumprir a missão que Ele tem, né, aqui nessa terra, que é alcançar aqueles que estão perdidos. Então, perseverar na missão de Deus está diretamente ligado a entender e aceitar e decidir cumprir diligentemente o chamado que Deus tem para nossas vidas e assim cumprir a missão de Deus. A segunda resposta para a pergunta de como perseverar na missão de Deus é seguir na direção dada pelo Espírito Santo. Quem dá a direção da igreja do Senhor, quem dá a direção é o Espírito Santo de Deus. Quem dá a direção do crescimento da igreja do Senhor, para onde que ela tem que ir, é o Espírito Santo de Deus. Lucas aqui, ele não é claro na maneira como o Espírito Santo impediu Paulo de avançar pelas províncias da Ásia. Mas o fato é que as portas que Paulo queria que se abrissem, elas se fecham. E ele se vê obrigado a ir em uma direção contrária à que ele tinha programado. Da mesma maneira, em nossas vidas, nós fazemos planos, nós fazemos projetos, criamos estratégias, meios para poder alcançar os objetivos que temos em nossos corações, crendo que é da nossa maneira e que aquilo que nós planejamos vai acontecer da melhor forma possível. Mas a grande realidade é que a direção da igreja do Senhor, quem dá é o Senhor. E quando Deus fecha as portas, quando Deus muda os planos, ao invés de murmurar, nós devemos dar graças e entender que a direção é dele, porque a igreja é dele, a obra é dele e quem dá a direção é ele. Nós devemos parar de enxergar muros aonde Deus está abrindo portas, aonde nós entendemos que está sendo contrário à nossa vontade. Devemos entender que é onde Deus está querendo cumprir a vontade dele, é onde ele quer gerar crescimento, onde ele quer salvar, onde ele quer trazer vida. Ainda dentro desse entendimento, né, que devemos seguir na direção dada pelo Espírito Santo,
Paulo, ao ser impedido, ele não deixou de fazer o que tinha decidido em realizar no seu coração, porque ele queria ir para as províncias da Ásia para pregar o evangelho. Então, quando ele se vê impedido, quando ele chega ali em Filipos, mesmo não sendo a direção que ele planejou, ele não deixou de fazer o que foi chamado para fazer. Ele não deixou de cumprir aquilo que ele foi vocacionado para cumprir, que era pregar o evangelho da salvação. As circunstâncias contrárias não mudou o desejo que ele tinha no coração. As circunstâncias contrárias não mudou a essência que Paulo tinha. E nós também não devemos que o lugar que nós estamos, que pensamos não ser onde deve ser, que nós não podemos deixar que as circunstâncias, a situação, o local nos impeça de cumprir o nosso chamado e cumprir a vocação que o Senhor nos chamou, a chama que Ele colocou nos nossos corações, ela não pode parar de arder, porque simplesmente cremos que não é da forma que deveria ser. Devemos aceitar a condução do Espírito Santo e não podemos mudar nossa essência. Se Deus te chamou, se Deus te vocacionou, cumpra o teu chamado, seja um vocacionado aonde quer que esteja, porque não é a circunstância onde nós estamos, mas é a mensagem, aquilo que Deus quer fazer em nós e por meio de nós. E concluindo essa mensagem, nós devemos entender que mesmo fazendo a vontade de Deus, nós seremos julgados e feridos. Como diz o Hernandes Dias Lopes, as portas que Deus abre nem sempre nos conduzem a um caminho fácil, mas sempre nos conduzem para um destino vitorioso. Por eles terem perseverado e louvado e orado no meio das adversidades, bem no cárcere, pessoas de etnias diferentes, de classes sociais diferentes, de religiões diferentes, foram salvos. Lídia, ela era asiática, ela era prosélita, simpatizante ao judaísmo, e ela era rica. O carcereiro, ele era romano, de classe média, e prestava culto ao imperador. A jovem que foi liberta, ela era uma escrava grega de religião mística e pobre. A direção que Deus dá à sua igreja, quando nós obedecemos, quando nós nos prontificamos a cumprir o chamado que Deus colocou em nossas vidas, quando nós perseveramos na missão de Deus e não na missão que nós entendemos que deve ser, pessoas são transformadas, a obra de Deus é cumprida. A direção que a missão de Deus nos leva nem sempre é o que esperamos, mas sempre é a melhor reta que nós podemos ir. Por isso, devemos perseverar na missão de Deus diligentemente, perseverando em cumprir a missão do nosso Pai e que seja feita a vontade do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, te damos graça pela tua mensagem, pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Espírito Santo de Deus, ensina-nos a aceitar os seus desígnios e ensina-nos a mortificar o nosso eu, que tu cresças, ó Pai, e que nós possamos diminuir, e que possamos entender, compreender nossos chamados e seguir a direção dada pelo teu Espírito Santo, para que possamos frutificar onde quer que seja, Pai. Seja na bonança, seja no deserto, mas que seja feita a tua vontade e a tua missão seja cumprida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A Karen teve um probleminha técnico, aí eu vou estar fazendo o encerramento, já agradecendo o Luiz mais uma vez pelo suporte técnico, né? Sempre aí a postos, agradecendo o Anderson aí pela mensagem, né? A ênfase missionária. Deus abençoe sua vida e ministério, meu irmão. A Sara também por nos conduzir em louvor. Eu vou estar orando, encerrando, colocando diante do Senhor, né, os muitos pedidos que não podemos enumerar e nomear a todos, e pedindo aos irmãos que esteja sempre intercedendo por esses pedidos que surgem nos nossos grupos. Não coloque só a mãozinha no coisa, orem de fato, naquele momento, direcione seu pensamento a Deus e coloque diante do Senhor as petições que têm sido direcionadas aos grupos. Vamos estar orando também pelos aniversariantes, né? Que não é só motivo de tristeza, não é só motivo de luto, nós temos pessoas celebrando a vida. Essa semana o nosso professor Expedito, hoje a Eliane e o Felipe, né, irmão seminarista. Vamos orar então para encerrar?
A Karen voltou aí, mas eu já estou finalizando, Karen. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez nos reunirmos como igreja do Senhor, ainda que cada um em seu canto, mas sabemos que o que nos une é a obra que o Senhor fez, é o Espírito Santo que o Senhor colocou em cada um de nós como penhor da nossa herança. Graças ao Senhor temos comunhão um com os outros, não importando onde quer que estejamos. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que tem nos alcançado. Agradecemos pela recuperação do parente do pastor Márcio, que estava muito mal, está em franca recuperação. Te agradecemos pelo meu primo, que também esteve 19 dias em coma, mas já está se alimentando, já foi tirado de todos os aparelhos. Agradecemos, Senhor, pela vida e saúde, a celebração de aniversário do professor Expedito, dos nossos irmãos Eliane e Felipe, que estão comemorando aniversário, e colocamos diante do Senhor os muitos outros pedidos de oração, Senhor. Os pedidos da nossa irmã Selma, oramos pela família, Senhor, do nosso irmão Francisco Michel, enlutado, Senhor, essa semana pela perda da sua irmã, um ente querido, Senhor, que o teu Espírito faça aquilo que lhe é próprio, que só o Senhor pode fazer, Senhor, consolando e confortando a família neste momento, Senhor. Oramos pela saúde, Senhor, da dona Isilda, mãe do pastor Léo, a sogra da nossa irmã seminarista Adriana, que o Senhor continue agindo, Senhor, na saúde da nossa irmã, na família, trazendo calma, Senhor, consolo da sua parte. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos que a tua mão continue agindo, Senhor. Temos visto muito milagre, muita cura, Senhor. Muitas vezes a opinião dos médicos serem contradita diante da ação poderosa do Senhor. Continue, Senhor, nos dando força, nos dando fé, nos fortificando diante das adversidades, Senhor. E que nós possamos, diante de tudo que está acontecendo, ter os olhos abertos para ver as grandes coisas que o Senhor tem feito por nós. E isso é motivo de alegria. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos